Fala, Poá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um ACIPOAcast, aqui diretamente da sede da ACIPOA. Eu sou Fábio Fernandes e junto comigo o nosso diretor Ivan Coelho. Tudo bem, Ivan? Olá, Fábio, tudo ótimo. É sempre um prazer estar aqui com você e com os nossos convidados. Hoje a gente tem um convidado especial, que é o Felipe Noronha. Legal. Seja bem-vindo, Felipe. Seja bem-vindo, Felipe. Mas antes de falar do Felipe, do currículo Sim. do Felipe que você vai ler, eu queria agradecer aos nossos patrocinadores que fazem possível esse evento acontecer. Queria agradecer a MP Concessoria Contábil, a Levan Seguros, a Brasil Cacau Unidade Poá e também, né, a Doce Magia, né, a empresa aqui do nosso entrevistado de hoje. Conta aí pra gente, o que o Felipe faz de bom na vida? O Felipe faz muita coisa, mas vale ressaltar a importância da gente ter esses patrocinadores, que é graças a eles que a gente consegue estar aqui. E você também pode ser um patrocinador, só entrar em contato com a gente. Então, falando aí do Felipe, o Felipe é empresário e CEO da Doce Magia, marca reconhecida por transformar momentos simples em experiências marcantes. À frente da expansão e do posicionamento institucional da empresa, conduz projetos que conectam empreendedorismo, marca e propósito. Sua trajetória combina visão prática de negócios com uma busca constante por evolução pessoal, trazendo para suas iniciativas temas como equilíbrio, disciplina e construção de legado através de experiências que fazem bem. Seja bem-vindo mais uma vez, Felipe. Muito obrigado. Olha que currículo bonito, né? Está bem escrito, dá uma moral. Bom, um prazer estar aqui, obrigado pelo convite e parabéns pela iniciativa. É muito bom que a gente de Poá possa estar compartilhando um pouquinho sobre o que tem na nossa cidade e um pouquinho sobre as nossas empresas. É isso aí, Felipe. Começando, né? Você nasce em Poá e eu queria te perguntar qual que é a sua primeira lembrança de empreendedorismo, seja você ou seja na família. Bom, eu nasci em Poá, fiquei em Poá quase metade da minha vida. E a primeira lembrança começa com os meus pais, porque a Doce Magia, ela nasceu dentro de casa. Então, meus pais, quando a minha irmã mais velha nasceu, eles ficavam assim, a gente precisa fazer alguma coisa para dar uma vida melhor para os filhos, o que a gente vai fazer? Então, os dois trabalhavam fora e a gente pensava, a gente precisa de uma segunda renda. E a partir dessa ideia a partir dessa necessidade veio a ideia de produzir alguns produtos para vender para os vizinhos, para vender no serviço. E aí, assim, eles começaram a fazer esfirrinha, alguns doces. E aí, talvez, o primeiro contato com o empreendedorismo na família, a gente vê nesse momento. Porque dali eles começaram a produzir essas coisas em casa para vender fora para quem eles conheciam. Então, no primeiro momento, eles querem uma renda extra, né? 100%. Seu Nailton trabalha com o que na época e a dona Antonieta trabalha com o que na época? A dona Antonieta, ela trabalhava numa indústria de borracha. Então, auxiliar de produção numa indústria de borracha. E o seu Nailton trabalhava no almoxarifado da Vente Silva. Ok. Da Vente Silva, que tinha os ventiladores. Neste momento, os dois trabalhavam nisso. Chegam da empresa e vão produzir esses produtos. Chegam na empresa, vão produzir os produtos, deixam no jeito. E aí, separa tudo para levar para o serviço no dia seguinte e vender para o pessoal do serviço, para vender para vizinho. E aí tem encomenda. Não sei, muita gente tem no condomínio ou no bairro, tem aquela tia que vende uma trufa, que vende um cone, que vende pão de mel. Então, a gente começou exatamente assim. Legal. Quantos anos você tinha, Felipe, nessa época? Quando eles começaram, eu ainda não tinha nascido. Tá. Quando eu nasci, é onde eles montaram a primeira loja, que não é bem uma loja. É onde eles compraram um terreno para fazer a nossa casa, que era do lado de uma pizzaria, que a pizzaria tinha um bom movimento. E aí o que eles imaginavam assim, esses doces que a gente está fazendo, vamos colocar uma lojinha na frente, que virou a nossa loja de garagem, e aí a gente aproveita o pessoal que está aqui na pizzaria. Mas isso assim, depois de 5 anos fazendo doce, vendendo porta a porta, vendendo no serviço, aí eles tiveram a ideia. E aí quando eu nasci, eles montam essa loja na garagem. Que legal. Tem a sua irmã primeiro, é a tem mais a minha irmã, velha. A primeira, Tamires, mais velha. Aí você é do meio, né? Eu sou do meio e tem meu irmão mais novo, que também está com a gente lá. Legal, uma empresa familiar. 100% familiar. Legal. E aí, monta-se a primeira loja. E você é o mais novo, né? Você ainda tá bebê nessa época. Bebê. Então, assim, a Doce Magia, ela começou, pra gente até estranho, né? Porque a gente tem uma impressão... Desculpa, essa fase de garagem você não lembra? Já não é... Não, lembro 100%. Lembra? Porque a garagem, ela começou em 94. Tá. Eu nasci em 93, no final de 93, sou de dezembro. Ela começou em 94 e a gente saiu da garagem em 2003. Fica um bom tempo na garagem, na então, verdade. Ficou quase 10 anos na garagem.
conquistando clientes, começando a fazer eventos, de pouco em pouco, tendo funcionários. Eu acho que na garagem, que era dentro da nossa casa, a gente chegou a ter 10, 12 funcionários. Dentro da nossa casa. E aí era exatamente dentro da nossa casa. Então, a loja era na frente, onde seria uma garagem. Então, a gente tinha a loja na frente, um balcãozinho simples, umas mesas de ferro. E a produção era nos espaços da casa. Você Isso acordava é- de... Tinha. Pode É falar. onde é hoje essa garagem ou não? Não, a gente foi pro lado onde é hoje, onde está o restaurante. Ah, O restaurante é onde a gente tinha a nossa casa. O bom gosto, né? E era exatamente assim a nossa casa. Então a gente sempre morou com a minha avó. Então a minha avó ia fazer almoço pra gente. Não era só pra gente, era pra gente e pros colaboradores. E a gente Pra almoçava família. todo mundo junto. Então a Doce Magia ela nasceu muito com o espírito de ser a nossa casa. Então a gente tem, até hoje, aqui em Poá, muita dificuldade de se desvincular. Porque a gente se sente em casa. Porque ela começou em casa com todo mundo junto. Quer dizer, Literalmente. você acorda de manhã, é um sobrado, né? Isso, era um sobrado. Desce de manhã, você já cai na produção. A gente tá na produção, tá vendo o pessoal trabalhar. Então, eu lembro muito claro da minha infância, a gente viveu aquele ambiente de loja dentro de casa o tempo inteiro. eu fico pensando, você criança, levando vários tapas na mão, porque não pode pegar o doce. Ah, a gente pegava. Como que o você tempo inteiro, fazia, o tempo inteiro, não tem como. É muita coisa gostosa. Então, é Então- brigadeiro, coxinha, salgadinho. Então, Nossa, só Não tem tentação doce. pra criança, O cara. brigadeiro, você falou do brigadeiro, eu não consigo deixar de falar. O brigadeiro da Doce Magia, ele tem um DNA. Seja onde eu tiver, em que festa eu tiver, se eu comer o brigadeiro, eu sei que é Doce Magia. É é a impressionante. magia. É a magia, é diferente. É diferente. É realmente, o brigadeiro da Doce Magia, até o formato, tudo, é espetacular. Sim. Como é crescer nesse movimento, né? E quando que abre a segunda loja? Como é que funciona isso? Então, eles começaram, foi tudo muito devagarzinho. Então, até mesmo quando eles abrem a loja de garagem, meu pai ainda trabalhava. Para ele deixar de trabalhar, foi muito difícil. Porque a ideia inicial dessa loja de garagem foi, quando minha mãe ficou grávida de mim, aí eles começaram a ver assim, os dois trabalham fora, os dois estão fazendo os produtos para vender, então tempo a gente já não tinha. Então, a minha irmã já foi criada pela avó. Quando eu fui nascer, a minha mãe falou assim, a gente tem que fazer alguma coisa porque a gente não consegue ficar com as crianças. E aí na cabeça dela, se ela montasse uma loja, se ela montasse uma empresa, ela ia conseguir ficar mais com a gente. Então veio a ideia de montar essa loja para a gente conseguir ficar junto. Só que mal sabia ela que quando a gente tem o seu próprio negócio, o que a gente menos tem é tempo para poder dedicar dentro de casa. É o contrário, né? O pouco tempo que a gente tinha, aí que ele acaba mesmo. Então a gente... Só que como era dentro de casa, a gente tinha aquele convívio. De pouco, a Doce Magia ela começou a andar quando eles começaram a fazer eventos. Chegou um casal e perguntava, vocês trabalham com evento? Precisando vender, precisando dar jeito, a gente topa fazer tudo. Então até hoje a gente tem essa coisa, não tem nada que a gente vai falar que não dá pra fazer, porque, se lá atrás eles disseram sim, e às vezes é um sim que a gente fala hoje, que pode abrir uma oportunidade diferente. Então eles começaram a fazer os eventos, ela começou a andar. Quando mudou foi em 2003. 2003 a gente vai pra loja, aí já tem um corpo diferente, aí já montou uma loja, montou o salão de festas em cima. Em 2009 monta a loja de Suzano. E a loja de Suzano é engraçado porque o meu pai ele sempre quis crescer, ele sempre teve a vontade de ter mais unidades, de crescer o negócio, e a minha mãe nunca quis crescer. Porque na cabeça dela, o que ela queria, a Doce Magia nasceu como segunda fonte de renda para poder dar uma condição de vida melhor pra gente, nada mais do que isso. E aí meu pai, sabendo disso, assim, ela não quer, eu não quero, ele foi e montou uma loja sem avisar pra ela. Como assim? Montou a loja. Alugou o ponto, comprou as vitrines, fez a reforma, montou a loja 100%. E aí 15 dias pra abrir a loja, ele levou ela pra ver. E como foi isso? Eu não recomendo ninguém fazer isso. É assim, é absurdo. Não, foi um caos, né? Foi alguns dos caos. Mas aí a loja abriu e aí a Doce Magia ali já tinha um corpo diferente. Em 2009 ela abriu. Então já tinha ali uns 30 colaboradores, já funcionava bem. Mas eu vi os dois assim sempre trabalhando muito. Nesse momento você ainda não participa da empresa? Nesse momento não, porque 2009 eu devia ter 15 anos. Ok. 15 anos. Mas assim, eu não participava da empresa, mas meus pais eles falavam assim, criança em casa sem fazer nada, não pode. Na cabeça deles não tem. Minha mãe dizia um ditado que cabeça vazia... Oficina do demônio, alguma coisa assim. Tinha alguma coisa assim. Então, eles sempre colocaram a gente pra trabalhar. Então, um monte de gente conhece a gente, porque via a gente atendendo no balcão, a gente ia nas festas. Então, os 3 filhos, a gente sempre trabalhou desde cedo. O pouco que podia, a gente tava lá ajudando. Mas eu via uma vida dos meus pais, assim, de muito sacrifício.
Porque mesmo levando muito tempo, a Doce Magia foi um negócio que deu certo. Então chegou um momento em que eles tinham uma condição de vida melhor. A gente estava estudando numa escola bacana, a gente já tinha um conforto em casa, a gente tinha um plano de saúde legal, só que a gente não via os nossos pais. Então, assim, eu Faltava não algo. participei de nenhum evento de escola, eu não fiz nenhuma formatura, a gente não participou de nenhuma festa junina. Por quê? Os nossos pais não podiam participar, então não tinha sentido a gente participar. Então, eu via por muito tempo um volume de dedicação de trabalho muito grande, muito exaustivo. Fora que trabalhar em família tem um quê de... Um desafio a mais, né? É um desafio a mais. É uma terapia, era pau o tempo inteiro. Encrenca, briga pra caramba. Então, eu vi muito dos meus pais essa vida e falei assim, eu quero fazer qualquer coisa da minha vida, menos vender bolo. Menos vender. Menos vender bolo. Não tem a menor lógica da vida. Porque a conta pra mim não fechava. Eu falei, vocês trabalham pra caramba, vocês estão se matando. Os dois se acabavam e era complicado. E aí, em 2011, eu fui pra faculdade e falei, minha chance de dar linha daqui, fazer alguma outra coisa. Agora eu vou fazer minha vida fora. E em 2015 eu volto pra ajudar. Porque quando você tem uma pessoa trabalhando incansavelmente, dias e dias, sem descanso, sem folga, sem férias, sem nada, porque foi desse jeito se a gente falar 2015, quando eu fui, então a gente começou lá em 90... 25 anos. 25 anos trabalhando assim. Uma hora a conta chega. E aí, 2015 a conta chegou. Os dois já estavam assim, completamente esgotados. E aí eu vi minha mãe recém-operada trabalhando. Recém-operada para entregar um Natal. Porque não tinha ninguém que pudesse fazer o que ela fazia. E os dois numa situação difícil. E o negócio que vendia muito bem, passando ali uma dificuldade financeira. Eu falei assim, não tem... Como? Vendia pra caramba. E aí eles pediram ajuda, a gente precisa de ajuda. E assim, mas ninguém me pediu nada específico, era só assim, a gente precisa de alguma ajuda porque a gente não está aguentando. E aí eu venho para ajudar eles e a gente começa a trabalhar em conjunto. E aí eu comecei a ajudar. Você tenta ser o catalisador entre essas duas forças, né? Porque eu entendi que quando a gente vai para fora também a gente vê o que a gente tem em casa. Falei, meus pais têm um baita negócio legal. Porque quando eu saí de Poá em 2011. Poá não tem muitas coisas hoje. Poá não é uma grande cidade que tem muitas opções. É uma cidade pequena. Lá há 25 anos atrás, tinha menos ainda. Então, quando eu saio de Poá e eu vou para São Paulo, vou estudar fora, aí eu começo a ver que tem um monte de coisas diferentes. Aí eu vi um monte de docerias legais e nenhuma das docerias que eu fui, eu vi um produto igual ao que os meus pais faziam. Nenhuma doceria que eu visitei, eu vi um bolo molhadinho, doce de leite, igual a gente cozinha na pressão. Eu não vi em nenhum lugar isso. Eu falei, caramba, o que eles têm é realmente especial e é único. E então, quando eu começo a ajudar eles, eu começo a ajudar com uma cabeça diferente da que eles tinham. Porque eles tinham na cabeça que eles tinham que trabalhar e não sabiam como sair daquela posição. E na minha cabeça a gente precisa fazer essa empresa funcionar sem matar a gente, para começar. E aí a gente começa um trabalho de, ao mesmo tempo, eu começar a me desenvolver, começar a procurar treinamento, procurar curso, para conseguir fazer essa mudança. Deixa eu te fazer um pause, né? A gente sabe que isso deu muito certo, você vai contar depois. Mas eu vejo essa briga de gerações, né? Pai e filho, isso é uma constante. Porque é um pensamento do passado, que funcionou durante muito tempo, e um pensamento do futuro, que ou vai funcionar, né? De uma forma imediata, ou vai ser uma coisa que vai crescer aos poucos, né? Se você fosse dar um conselho para empresas familiares, em que o pai levou a empresa o pai e a mãe levou a empresa a um patamar, e agora tem a nova geração chegando, para suavizar esse atrito, que ele é natural, ele vai acontecer, porque é um choque de gerações, é um choque de cultura. Você teria alguma dica, alguma ideia para passar para essas empresas? Eu acho que tem alguns pontos que podem ser importantes. Primeiro ponto, eu vejo hoje, quando eu conto o que eu fiz na Doce Magia, e eu tenho um baita orgulho, eu vivo a Doce Magia absurdamente. Não me vejo hoje fazendo outra coisa. Teve um tempo que eu não queria olhar para a Doce Magia, mas hoje eu não me vendo fazendo outra coisa. E o pessoal gosta, nossa, eu queria que meu filho trabalhasse comigo, eu queria que minhas filhas trabalhassem comigo. E o que você acha? Deixem os filhos seguir o caminho deles. Eu estou na Doce Magia porque eu decidi fazer da Doce Magia o projeto da minha vida. Meus pais me pediram uma ajuda e eu ajudei e eu poderia fazer qualquer outra coisa. E o projeto hoje da Doce Magia, ele é muito mais
meu no sentido de que é eu para mim, pro que eu quero fazer, do que uma vontade dos meus pais. Então eu acho que a gente tem que tomar um cuidado de não querer forçar que os filhos sigam um legado nosso, sendo que não é vontade deles. Então para mim esse é um primeiro ponto. Segundo ponto, a partir do momento que a gente tem os filhos querendo trabalhar com a gente, eu acho que precisa ter uma única liderança, porque em algum momento as opiniões vão divergir, em algum momento alguém tem que ter a palavra. Então em algum momento alguém tem que falar. Porque se a gente decide, vamos comprar essa sacola, mas essa sacola ela vem da China e eu preciso comprar 50 mil unidades, mas ela vai funcionar. Ah, eu acho que não, eu queria comprar outra sacola e eu acho que nem devia ter sacola. Como que a gente funciona? Numa empresa, eu acredito que alguém tem que ter o poder da palavra final. Esse é um ponto. E para ajudar, eu já vi algumas empresas têm a terapia familiar. E tem terapia, inclusive, para sócios, para quem não é familiar, mas para os sócios conseguirem conversar, porque em alguns momentos a gente quer a mesma coisa com a empresa, a gente só não está definido no como. A gente só tem caminhos diferentes. E aí a gente precisa conseguir conversar. Mas eu diria esses pontos. Talvez a terapia familiar, ter uma liderança única e ter certeza que os filhos querem seguir de fato esse caminho. Hoje seus pais atuam com você na Doce Magia? Eles são extremamente presentes. A Tô não sai da Doce Magia, não sai de dentro, ela está dentro da nossa cozinha. A principal atividade dela hoje é desenvolvimento de produto. Então, a gente tem uma agenda de lançamentos constante e ela está desenvolvendo produto o tempo todo. Quando ela não está desenvolvendo produto, ela está ajudando alguém a fazer alguma coisa. É uma pessoa que não consegue ficar parada. Uhum. O meu pai, ele já é um pouco menos ativo, mas ele está presente ali dentro. Então, ele acompanha o pessoal fazendo algumas compras, ele acompanha os caminhões, eles são muito presentes. Eles não têm hoje nenhuma responsabilidade dentro do negócio para entregar, nem executiva, nem operacional. Hoje eles tiram férias, então. Hoje eles podem tirar férias. Que legal. Então vão viajar. Que Hoje hora. eles podem fazer o que eles quiserem. E você tira férias? Tiro também. É? Tiro também. Eu tiro um pouco menos do que eles podem tirar, mas eu tiro férias. Aí é porque eu não aguento mesmo. Então, mas sempre que eu preciso. Você não aguenta ficar de férias? Eu não aguento ficar muito tempo longe. Como o Mas mundo se dá eu fico volta, né? 2 semanas eu já tô me coçando. Não, deixa eu ir lá para dar uma olhadinha, para ver o pessoal. O que tá acontecendo. Mas muito mais para acompanhar o time, porque do jeito que a Doce Magia tá hoje, ela precisa do Felipe muito pouco. Muito pouco. Porque desde o início eu tinha na minha cabeça, a Doce Magia é uma empresa que ela precisa funcionar bem, independente de nós. Então a Doce Magia não depende do Felipe para funcionar. O Felipe vai trabalhar em alguns projetos específicos e direcionando o time. Mas a Doce Magia funciona muito bem. Legal, E Felipe. hoje você... Desculpa. Felipe, quando você traz isso para o empreendedor, como que a gente fala isso para o empreendedor, ele enxergar isso, que ele precisa ter férias, que ele precisa ter final de semana? Tudo bem, ele abriu uma loja de sapato, ele abriu uma loja de roupa, que é de domingo a domingo, mas para que ele pare de arrumar, desculpar que eu não tenho tempo, que eu preciso estar na loja, para que ele enxergue a visão que ele como empreendedor, não é para ele estar ali atrás do balcão. Você já tentou dar conselho para um amigo que é cabeça dura? Com certeza, todo mundo já fez. Todo mundo já tentou. Todo Ou um mundo. amigo, ou um irmão, ou um parente. Cara, se o cara não quiser que a empresa dele funcione diferente, ele vai ser a primeira pessoa a boicotar tudo que acontece. Porque se a gente for falar da nossa empresa funcionar independente de nós, alguém vai fazer o que a gente está fazendo. Certo? Sim. E é muito difícil ter alguém fazendo o que a gente está fazendo porque a gente se acha o melhor no que a gente está fazendo. E a gente acredita que ninguém vai fazer tão bem quanto a gente. Isso está no inconsciente dos donos de negócio. Uhum. Então, quando a gente coloca alguém, se eu não tenho para mim que a minha necessidade, que o que eu quero é que esse negócio funcione sem mim, tudo que eu ver a pessoa fazendo de errado vai reforçar a ideia de que o negócio depende de mim. Então, se essa pessoa, se esse empresário, ele não quiser esse processo, não vai acontecer. A gente vai ficar dando murro em ponto de faca, igual dar conselho para quem é cabeça dura. Cabeça dura. Vai ser desse jeito. Então a pessoa precisa querer. Eu preciso entender que, eu tenho uma necessidade, eu tenho uma empresa e neste momento eu preciso fazer com que a minha empresa funcione um pouco menos dependente de mim. Uma coisa que eu ouvi, né, que faz muito sentido, é assim, todo o sonho, né, de todo empresário deveria se tornar dispensável. Quer dizer, no momento que a sua empresa roda sozinho, você chegou no ponto ideal. Mas eu acho que essa questão que você falou do cabeça dura, do ego da pessoa, eu sou, eu faço. E eu posso falar uma coisa para você, que eu entendo, né? Um outro profissional não vai fazer igual você. Ou ele vai fazer pior ou melhor.
Sim. E aí precisa ver se esse pior ainda é um resultado apresentável. Porque às vezes o seu nível de exigência é muito alto. E aí cai naquela questão. Tá, mas você quer fazer isso que vai levar tantas horas a mais, mas e a percepção do seu cliente? Não tem percepção nenhuma. Sim. Então aquele serviço que você acha ruim, que na verdade não é, né? É um serviço que tem uma qualidade que o seu cliente aceita e está disposto a pagar aquele preço correto. E aí eu acho que chega no ponto que quais são as coisas que eu não consigo delegar ou abrir mão de maneira nenhuma, ou eu preciso contratar uma pessoa muito estratégica para olhar isso. Eu preciso definir todos os critérios de sucesso do meu negócio e uma maneira de como eu vou acompanhar esses critérios. Porque aquela ideia de que eu não vou ficar em uma determinada loja e eu vou colocar um gerente. Então, a partir daquele momento, eu não preciso mais estar na loja. Não preciso. Mas quais são os critérios de sucesso pelo qual eu avalio a loja e o gerente? Como eu faço acompanhamento desses critérios? Quando algo foge do trilho, como a gente corrige a rota? Uhum. Esse trabalho ele é indispensável. E dá bastante trabalho fazer isso. Isso é uma das coisas que eu faço hoje. Mas se eu não tiver... Porque mesmo que eu faça uma atividade operacional, na hora que eu venho colocar alguém para fazer, quando eu faço, tá na minha cabeça, eu sei fazer, eu entendo, eu faço isso há 10 anos. Mas eu vou colocar alguém para fazer, pra gente bater uma massa de bolo, todo dia é uma coisa diferente, porque se tá calor é um tempo, se tá frio é outro tempo, tem dia que o ovo muda, tem variáveis que só quem passou 10 anos vai saber. E aí a gente coloca uma pessoa e aí em 15 dias se ela não tá entregando, em 3 meses se ela não tá entregando tão bem quanto eu, talvez eu ache que não funciona, eu que tenho que fazer. Uhum. Aonde talvez eu precise dar um processo, dar um treinamento, explicar, acompanhar, ter um pouco mais de paciência até o momento que a pessoa vai fazer. Como você faz isso hoje? Este processo. Isso. Como que você faz para que, por exemplo, eu cheguei lá no Doce Magia, pô, Felipe, tô precisando trabalhar, arruma um emprego para mim. Como que você faz para que eu entenda como que funciona a Doce Magia, que eu entenda como que deve ser feito um bolo, como que eu entendo todo o sistema operacional da Doce Magia? Então, vou te explicar como já foi e como a gente faz hoje. Uhum. Então, toda pessoa que vai trabalhar na Doce Magia já teve um tempo que a gente tá precisando de alguém para trabalhar. Você conhece alguém? Chama ela lá porque a gente tá precisando, A gente tá aqui, tá precisando. Você tá vendo que tá apertado, a gente precisa trazer alguém. Olha só, tá apertado, a gente precisa contratar alguém. Hoje lá dentro, pra gente contratar uma pessoa, a gente tem que olhar tanto número. Não é porque tá apertado, mas tá apertado todo dia. Tá apertado Quando tá fazendo, por quê, a gente né? tem perda de produtividade em algum ponto, a gente consegue se organizar melhor, tem alguma coisa que deu errado, a gente tá apertado porque alguém faltou. Às vezes a gente tá apertado porque alguém saiu de férias e alguém faltou e naquele dia tá apertado. E aí você contrata uma pessoa a mais, tem negócio que você contrata uma pessoa a mais, a margem do negócio vai embora. Então, para começar hoje, para cada vaga que a gente tem, ou eu tenho o quadro definido, ou se vai aumentar esse quadro, tem um estudo prévio para validação. Não, podemos contratar um colaborador a mais. Aí esse colaborador vai entrar. Antes, ele ia entrar, é assim, essa pessoa faz isso, coloca ela do seu lado e ela vai te ensinando. E é assim que acontecia. Então hoje, vou te dar exemplo de uma pessoa que vai fazer bolo. Hoje na Doce Magia tem 4 setores diferentes falando do bolo. Então tem um time especialista para fazer a massa, um time especialista para fazer recheio, um time especialista para montar massa mais recheio e um time especialista em decorar. Cara, e tô ninguém ficando com água mistura. na boca de tanto falar de bolo já. Calma que vai ter um plot twist no final do programa. No final a gente tem uma surpresa boa. Vai ter Não surpresa? podia vir Vai ter aqui sem surpresa? isso. Vai ter surpresa. Opa, que bom, hein? Então, a pessoa vai para uma determinada função. Então, vamos dizer que a pessoa vai fazer a montagem do bolo. Quando a gente contrata a pessoa, então tem um processo seletivo que é conduzido pelo RH. Então, tem uma entrevista, tem alguns testes, tem validação. E aí, a gente contratou a pessoa. No primeiro dia da pessoa, antes dela ir lá trabalhar, a gente vai explicar para ela como a Doce Magia funciona. Como são os processos da empresa, que tipo de atitudes a gente gosta, o que a gente não aceita, qual é o plano de carreira que a gente tem para ela lá dentro. Então a gente apresenta a empresa como um todo e ela vai começar. E eu explico para ela, nos seus primeiros 90 dias, você vai fazer essas atividades que são daquela posição e você será avaliada dessa maneira. Quando ela vai para o setor, tem o líder do setor que vai fazer o treinamento com ela e ele vai marcando. No caso da montagem de bolo, cada pessoa que monta um bolo, ela tem que, ao final de 45 dias, fazer um teste de produtividade e ela entrega um número.
E aí, nesses primeiros 45 dias, é o período onde a gente treina e forma a pessoa. Então a gente está com ela o tempo inteiro, a gente explica, a gente mostra o processo e a gente não cobra agilidade, não tem velocidade. Ela precisa aprender a fazer e ela precisa aprender como a gente funciona. Deu 45 dias, ela aprendeu, a gente vai fazer o primeiro teste e entender qual é o número de produtividade que ela está. Então, em alguns momentos, ela faz 6 bolos por hora, 8 bolos por hora, 10 bolos por hora, e a gente tem um número que com 90 dias ela precisa entregar para ela conseguir se manter na função. E aí, a gente acompanha, e aí é desse jeito. Se ela consegue entregar, e aí a gente faz de tudo para ela conseguir entregar do nosso lado, um número que seja factível para ela entregar, e aí ela permanece na função. 90 dias ela não está entregando a produção, o que você faz? Se a gente vê que é uma pessoa que tem todas as atitudes que a gente quer, a gente pensa em realocar ela em outro setor para ver se ela entrega. Porque às vezes a pessoa não tem jeito para montar bolo, mas ela tem jeito para fazer bolo de pote. A gente tenta realocar e ver se ela entrega. Se ela não conseguiu entregar, a gente não consegue ficar, porque senão eu sobrecarrego o restante do time. Se ela tiver aderência à sua cultura, se ela tiver aderida, beleza. Aí você tenta rotacionar ela. Tá. É mais ou menos aquela história, né? Como você mesmo falou, né? Lá no passado eu contratava o amigo do amigo, o amigo do vizinho, porque eu precisava. E hoje não, você não precisa contratar, mas você contrata quando realmente é necessário. A pessoa só vai ficar... Não é porque você está ali passando por uma dificuldade, né? Você vai contratar porque realmente a pessoa tem capacidade. Vamos voltar naquela linha histórica. 2015 você vem para Doce Magia, 2015 eu venho para Doce Magia. E aí foi tranquilo? Não, né? Eu venho para ajudar. E aí, 2015, eu sou novo hoje, 2015 era mais novo ainda. Então, assim, a gente que é novo, a gente acha que a gente sabe tudo. Você tá com quantos anos, Felipe? 32. 32. 2015 eu tinha... A gente tá falando eu não sei fazer conta. Atrás, Deixa 22 anos. 22 anos. Pronto, então... Com 22 anos, a gente acha que sabe tudo. Nossa Senhora, a gente acha que entende tudo, que a gente conhece tudo. É natural, o jovem ele tem isso, né? Eu consigo perceber. Então a gente acha que sabe tudo, a gente quer mudar tudo, a gente quer testar. Só que aí você tem lá um processo, tem duas pessoas que estão lá a vida toda, e aí entre eles já tinham conflito, quando eu entrei o conflito só aumentou. E aí, encrenca, mas naquele momento eu tava para ajudar. Então como eu tava para ajudar, então vamos ajudar. Em algum momento eu enxergava que daquele jeito a gente tava assim, se acabando. Porque tinha dia de que assim, não vou mais olhar pra cara do meu pai e da minha mãe, porque a gente não se aguenta, a gente tá se matando aqui. Vocês já trabalham em família, Lá a gente tem uma energia forte. Pô, meu pai, ele é doido. Minha mãe também, quando o bicho pega, né? A gente se matava. No final de 2018, eu falei assim, acho que a ajuda que eles precisavam já tá ajudado. Acho que eu não preciso mais ajudar, porque talvez os incêndios que eles tinham que apagar, a gente apagou, a gente conseguiu arrumar ali. Mas eu acho que não faz sentido eu continuar aqui, porque, a gente tá se arrebentando aqui. As coisas que eu imagino que eu possa fazer pela empresa, eu não consigo fazer. E aí, assim, cada um pensa de um jeito e a gente não anda pra lugar nenhum. Nem o que eles querem fazer vai pra frente, nem o que eu quero fazer vai pra frente. E aí eu chamo eles pra conversar e, eu acho que o que eu precisava ajudar vocês tá ajudado, tá bom, eu vou seguir minha vida. Mas eu queria, se vocês acharem que faz algum sentido, que vocês me deixassem 1 ano trabalhando. Mas em 1 ano que vocês não vão interferir em nenhuma decisão, que eu possa tomar 100% das decisões. Se vocês me derem esse ano, eu fico 1 ano a mais e a gente vê o que acontece. E eu tinha certeza que eles iam falar não. Porque não tem nenhum sentido, é uma proposta... bem indecente. E eles disseram sim. Nossa. Eles disseram sim. E aí, neste ano, eu consegui colocar as coisas que eu tinha visão da Doce Magia em prática. Porque assim, maravilhoso. Saiu um problema, mas na verdade o problema começou. Porque depois que eles deixam, aí eu tenho que fazer de fato o negócio acontecer. E aí a gente começa. Aí, então, em 2019 eu assumo. Aí a gente já começa com uma série de medidas administrativas para arrumar a casa. Então vamos colocar processo, vamos arrumar a gestão financeira, vamos ver coisas que a gente não estava enxergando. Vamos colocar liderança, vamos colocar cultura, vamos fazer. Aí em 2019 a gente abriu a loja de Mogi. Então a gente já começa abrindo loja. Em janeiro eu já fechei o ponto, porque acho que eu tava tão doido para mostrar serviço, que eu falei, não, agora eu posso falar. Então, vamos alugar mais um ponto, vamos abrir mais uma loja, vamos fazer. E aí de lá para cá a gente fez bastante coisa. A gente abriu a loja de Mogi. Aí em 2020 veio a pandemia. Com a pandemia a gente abriu mais uma loja também em Santo André. Aí com essas aberturas de loja eu já sentia que assim,
tá ficando apertado, toda vez que a gente abre uma loja, a produção sofre. Toda vez que a gente abre uma loja, a produção sofre. Então, para eu abrir mais lojas, e eu tinha vontade de abrir mais lojas, eu vou precisar de uma cozinha central, de uma cozinha melhor preparada. E toda reforma que eu fazia na cozinha, em 6 meses eu perdi a reforma. Porque você faz uma reforma e aí já apertou. Se tornava pequeno. Se torna pequeno, então em algum momento a gente ia precisar. E aí vem o período da pandemia, a gente fica muito mais restrito de pensar em investir, apesar da gente ter aberto uma loja. Quando o período de pandemia passa, eu vejo que não, agora a gente vai procurar um espaço para fazer nossa cozinha central. E aí na frente da loja de Poá tinha um estacionamento. E aí o dono do estacionamento queria construir um galpão e a gente falou, é aqui mesmo que a gente vai fazer nossa cozinha. Conversamos com ele e começamos a obra. Aí foram 3 anos de obra e nesse ano, no ano passado, na verdade, acho que a gente deve estar fez quase um ano de fábrica nova, de cozinha central. E aí hoje a gente tem um espaço que tem capacidade para expandir. Hoje você está operando em quantos por cento? Da capacidade da fábrica? Nossa, a fábrica tem capacidade para 40 lojas, 40 a 50 lojas e a gente tem 5. Olha, você já fez tem pensando no que futuro. Estão em andamento. Aí, neste momento, a gente já fez. Quantas lojas a gente quer que essa fábrica atenda? Então vamos pensar em 20 lojas? Tá bom. Vamos pensar em 20 lojas por turno. Porque aí eu coloco 2 turnos, atende 40. Então a gente fica com um baita fôlego aí para poder crescer. Então com o turno que você tem hoje, mais 15. Mais 15. Tá, legal. A gente sabe que a vida do empresário não é só sucesso. E não que tenha sido um perrengue, mas fala da gente, da loja de Santo André, como foi? Que você começa ela e depois você descontinua ela. Depois a gente descontinua. O que acontece? A gente depois que a gente vai começar a estudar, tem muita gente que fala que a faculdade de administração, que eu não fiz, que é uma faculdade que não ensina a administrar uma empresa. E eu discordo totalmente. Ela ensina tudo o que precisa. É que ninguém consegue desdobrar o que ela ensina para a realidade do dia a dia. Mas é exatamente aquilo. Então, quando a gente pega qualquer curso básico de marketing e empreendedorismo, aonde ele vai te falar que você precisa entender que produto você tem, para qual público você vai vender, em qual local você vai colocar, parece uma coisa muito básica, mas é uma coisa que é muito verdade. Então, o que aconteceu em Santo André? A gente pegou a loja que a gente tinha aqui, que tem um padrão de localização, e a gente abriu no local que não condizia com o público que a gente esperava. Só que quando a gente abriu, estava tudo fechado, era pandemia. Então o delivery funcionou bem, as coisas estavam bem, então só com o delivery a gente está indo bem. Quando o mundo voltou ao normal e a loja foi reabrir, a gente viu, a nossa loja não está indo para frente, a loja estacionou. O que a gente fez de errado? O que será que está acontecendo? E aí a gente ficou 2 anos com a loja até eu tomar a decisão de falar, não, a loja foi aberta no local errado, vamos fechar a loja. Então a gente fecha a loja de Santo André e a gente abre ela, a mesma loja, o mesmo tamanho, em Ferraz de Vasconcelos. Essa loja ela aumenta o faturamento em 3 vezes no primeiro mês. Então quer dizer, você encerra uma loja em Santo André que ela dava prejuízo? Não dava prejuízo, não dava prejuízo, mas é uma loja que ela operava quase que no break-even. Tá. Não dava prejuízo, mas ficava no 0 a 0. 0 a 0. E aí você... Não, peraí. É o ponto de equilíbrio. Break-even. Não, o que é break-even? Tem muita gente que está assistindo a gente que fala, de onde esse cara tirou essa palavra? Fala um pouquinho o que é isso. O ponto de equilíbrio, ele é... Toda loja, quando a gente monta, todos os negócios, você tem o custo de aluguel, o custo de água, luz, os custos ocupacionais, você tem o custo dos funcionários. Então, você tem que ter um faturamento mínimo para conseguir pagar tudo isso, pagar o produto e ficar no 0 a 0. Esse é o valor. Então, a loja, ela conseguia se pagar todas essas contas, sobrava um pouquinho, alguma coisa. Mas perto das outras lojas que a gente tinha, assim, era muito ruim. Era baixo. Porque a gente tinha o trabalho, a logística era mais longe. Então, a gente tomou a decisão de sair de Santo André. E vai para Ferraz. A gente vai para Ferraz. E aí a gente abre em Ferraz e a gente tem uma validação sobre o público-alvo. Porque é uma coisa que a gente não tinha certeza. Porque mesmo em Mogi, a gente abriu no local, porque a Doce Magia tem um público claro. Nós queremos atender o público B. E o público B, ele tem uma expectativa muito clara. Então a gente se prepara para atender o público C, o público B. A gente consegue, pelas regiões que a gente está, atrair o público A, porque nas cidades que nós estamos não tem muita opção. E o público C, que é mais ousado, que gosta de comer bem, a gente também consegue atrair. Então a gente entendeu que é uma boa estratégia de público-alvo para a gente trabalhar. Quando a gente vai para Santo André, a gente entrou na área mais nobre do ABC. E aí... Então pense, eu tenho um produto empacotado para fazer muito sucesso com o público B, que desconversa com o público A. Então isso não funcionou. Quando a gente sai e monta em Ferraz e coloca, aí é imediato. A gente fala, então entendemos qual é o nosso público. Pô, legal. Então a gente sabe quais são os locais que a gente tem que entrar, como que a gente vai fazer.
E aí a grande sacada, né? Quando você tem alguma coisa que você faz que não dá certo e você aprende, beleza, né? Muito bom. Muito bom. O problema é quando você não aprende nada, né? É que tem que querer aprender. Tem lições que a gente não quer aprender, porque a gente quer... Eu acho que a sacada também é você enxergar que, pô, peraí, esse caminho não tá dando muito certo. Eu posso regredir, eu posso dar 2 passos para trás, que não é problema nenhum, né? Você chegou e tomou a decisão de fechar a loja. Mas foi duro. Imagino que tenha Fechar sido. uma loja me doeu. Hoje eu tô mais tranquilo com isso. Você estava naquele ponto que você achava que você sabia tudo, né? Também. Acho que sei tudo que eu fiz até agora a gente acertou, mas já tô acostumado agora a lidar com os erros. É que a abertura, a loja no local errado já é um erro muito grande, porque o investimento é alto, a transição de uma loja de um lugar para o outro tem um investimento alto, e do ponto de vista emocional também, aquela loja doeu. Eu falei, caramba, então, pô, não sou tão bom assim, pô, então será que as coisas não vão dar certo? Será que aquilo que eu imaginei para a marca não vai acontecer? A gente se questiona dessas coisas. E hoje, qual a jornada de trabalho do Felipe durante a semana? Durante a semana, eu vou chegar no escritório hoje por volta das 9h30. E aí, neste momento, eu não tenho nenhuma agenda específica com o time. Então, eu tenho 5 pessoas no meu time direto. E eu falo com essas pessoas o tempo inteiro e a gente vai tocando os projetos. A gente parou um pouco de fazer reunião toda segunda-feira, ou reunião toda quarta, reunião individual toda semana, porque aquilo estava sendo mais uma trava de agenda e um protocolo para a gente seguir, do que de fato a gente fazendo o que precisava fazer para o negócio andar. Então, quando eu chego, normalmente eu começo a semana falando com o time de marketing e vendas. Eu preciso saber o que aconteceu na semana, e aí a gente vai ver o que aconteceu, o que a gente vai fazer essa semana, e aí evoluir as ações. Você põe energia naquilo que precisa de mais energia. No que precisa pôr energia. Então, a gente já tem como base, a gente tem um plano para o ano, então a gente sabe exatamente o que a gente quer realizar no ano, quais são os projetos que cada um desses 5 que estão no meu time precisam executar, e a gente sabe quando cada projeto vai acontecer. Então isso foi feito em algum momento. Agora, na nossa rotina o que está acontecendo no dia a dia da loja e como está a evolução dos projetos. É basicamente isso que a gente faz. E hoje você não trabalha mais sábado e domingo, como os seus Não pais trabalho trabalhavam há 20 então, e poucos anos atrás. Vou trabalhar das 9h30, aí normalmente até umas 7 da noite, a depender do dia, dependendo para onde a gente vai, um pouco mais tarde. Mas dificilmente eu preciso estar num sábado e domingo. Felipe, você traz para a gente a questão do planejamento, da organização da empresa, né? E você fala que você planejou o ano inteiro. Como que vocês fazem esse planejamento? Vocês fazem usam as vozes da cabeça? Ou vocês têm algum KPI para orientar, para direcionar vocês? Agora você falou difícil também, né? Cara, é minha vez, né? Explica para o público o que é um KPI, né? Um KPI. Os KPIs são as ferramentas que a gente vai medir a empresa. Então, é importante você saber, quanto mais você conseguir mensurar, muito melhor o seu resultado, muito melhor você conseguir. É como se fosse um médico. Você vai lá, você fala todas as informações para o médico, tudo que você está sentindo. Então o KPI vai te dar todas as dores que você vai estar sentindo. Não estou vendendo aquele produto X, não estou vendendo aquele produto Y. Minha produção tá, ao invés de fazer 10 bolos em 1 hora, está fazendo 2 bolos em 1 hora. Então esses são os KPIs. Legal. Mas eu não sei quais os Felipe usa. Bom, a gente tem lá uma porrada, a gente olha bastante coisa e faz parte do nosso escopo. O planejamento, eu não consigo, eu nunca entendi, não trabalhar um ano sem ter um direcional do que eu espero realizar naquele ano. Na minha cabeça isso não faz sentido. E o que eu espero tem uma relação de faturamento e margem. A gente tem um negócio, as empresas são feitas para darem lucro. Então eu preciso entender, nesse ano, quanto eu quero de faturamento, quanto eu quero de margem. E o quanto eu quero tem que ter uma relação com um pouco de realidade, não é uma loucura. Quanto que a gente vai crescer, o que a gente vai fazer, quantas lojas a gente vai abrir. Porque entendendo aonde a gente quer chegar numa visão, para te explicar, a gente tem uma visão do negócio de longo prazo. Então a Doce Magia a gente tem muito claro. Nós temos uma visão de ser uma rede de confeitarias com unidades próprias, com 20 unidades em tanto tempo. Então, a cada ano, eu vou olhar o que eu preciso fazer esse ano para andar em direção àquela visão. Bom, então, nesse ano, o ano que passou, 2025, era um ano que a gente ia entrar na fábrica, a gente tinha um alto endividamento e era um ano que eu tinha muito processo novo para rodar na fábrica. Então, foi um ano que o objetivo do ano foi a gente vai ajustar parafuso.
Então, tudo que tiver de processo, de eficiência, de coisas que a gente precise arrumar para a gente poder abrir as novas lojas sem passar perrengue é o que a gente vai se concentrar nesse ano. E aí, tem normalmente objetivos específicos do que a gente quer melhorar na empresa e tem o direcional. Quero faturar tanto e ter essa margem. Então, parte do que eu quero, então a gente vai ver, então quais vão ser os projetos que a gente vai executar. Então, para esse ano, a gente tem claro quanto a gente quer faturar, qual é a margem, e a gente tem, no outro ano, a gente tinha o objetivo de arrumar a casa, arrumar processo, deixar as coisas bem organizadas para a gente crescer. Nesse ano, além de faturamento e margem, a gente tem o objetivo de atualizar a nossa marca para o nosso cliente. Então, a gente entendeu que depois de 30 anos, a Doce Magia precisa de uma atualização. Então, a gente entende que quando você entra na loja, tem coisas que eu vou atualizar da maneira como eu te sirvo o café, na maneira como você leva o seu bolo para casa, em alguns sabores diferentes para você ter uma experiência diferente. Então, uma atualização de marca. Então, a gente entende que isso são as 3 frentes de projeto que a gente quer seguir, é o que a gente quer realizar. Quero atualizar a marca e quero faturar isso tanto. Aí eu tenho que, como é que eu vou fazer isso acontecer? Então, quantas campanhas de marketing eu vou fazer, o que eu vou lançar de produto, que setores eu vou colocar, que produto a gente vai colocar que a gente não tem no cardápio, que lojas a gente vai abrir, à medida que a gente vai crescer, que setores a gente vai criar na empresa. Então, nessa fase de planejamento, a gente vai organizando tudo isso. Organizamos isso, aí a gente distribui iniciativas para cada um fazer e semanalmente a gente tem que acompanhar isso. Que legal. É genuinamente uma aula de empreendedorismo aqui, né? Sim. Por isso que vale. Não por tem isso que... nada com muito slide, não tem nada assim. Mas você põe no papel isso. Põe no papel, a gente sabe Porque os prazos, senão fica só uma ideia solta, né? Mas não tem muito frufru. Uhum. Né? A gente quer fazer isso, então a gente vai. As nossas apostas são essas 3 coisas, então a gente vai fazer isso até o meio do ano. Aí só para concluir, então a importância, né, Fábio, desse programa aqui, que é uma aula verdadeiramente, né? Então a gente tem aí os nossos patrocinadores, a Doce Magia, uma delas, a Levan Seguros, a MPCom, a Brasil Cacau. E você pode ser também um patrocinador nosso para contribuir com a sociedade, com todos os empreendedores, justamente para isso, para que todos possam ter oportunidades como essa, de ter uma aula como essa que a gente está tendo aqui. Com certeza, Ivan. Entre em contato com a associação comercial, né? E veja aí como é que você pode participar, né, desse programa, sendo nosso apoiador e patrocinador. Eu gosto muito dos perrengues, né? Eu sei porque a gente, né, normalmente falar das coisas boas todo mundo fala, né? Sim. Mas assim, eu ouvi, não sei, um negócio de bastidor aí. Você chegou a fazer stand-up, foi isso? Tipo, comédia? Como é que eu posso explicar? Eu tenho uma coisa de mim assim, eu não tenho medo de fazer nada. Tá. E aí isso é um perigo, porque eu topo qualquer coisa. Então, em algum momento da vida, eu achei, como eu dei aula na faculdade, nos cursinhos, na aula, para a gente conseguir ganhar o aluno, a gente tem que fazer graça, a turma dá risada, e aí você tem o pessoal ali minimamente prestando atenção no que a gente está fazendo. E aí, naquela época, estava crescendo o stand-up. E aí eu vi que estava surgindo, eu ia nos barzinhos, eu falei assim, eu acho que eu consigo fazer isso, porque eu faço na aula. E aí esse eu acho que eu consigo fazer é uma coisa que sempre vem na minha cabeça. E aí eu fui fazer, mas assim, fiz uma vez e não tem nenhum sentido. Passei vergonha no bar. Tinha quantas pessoas no... Devia ter umas 50, 60 pessoas. E depois que terminou? Não, nenhuma vez. Não tinha nenhuma. Quando ele acabou, todo mundo levantou e foi embora. Eu fico me perguntando como que a minha mulher tá comigo ainda. Porque acho que depois daquela vergonha, ela tinha que ter me largado. Né? Alguma coisa assim. Então vamos voltar para o empreendedorismo, que é o que realmente importa, né? Sim. Funciona um pouco melhor. Tá indo bem. Mas ainda tem uma informação de bastidor. Não, mas essa não é tão não é tão momento vergonha alheia, né? Você atuou como coach, como mentor. Você teve um momento assim também, né? Conforme eu comecei a fazer as coisas na Doce Magia, a gente começa a acertar, e aí tudo que a gente faz lá, a gente cria processo de manual para replicar, porque as coisas não ficam soltas. Então, se a gente entendeu que uma campanha de marketing deu certo, a gente vai olhar para ela para entender a engenharia por trás dela, o passo a passo dela, para a gente poder replicar. Então, tudo que a gente faz ficou ensinável. E conforme a gente foi fazendo, algumas pessoas foram falando, Felipe, você dá treinamento? Você faz essas coisas? E por um momento, eu fiz treinamento de liderança para algumas pessoas, porque foi a coisa que a gente mais precisou desenvolver. Como é que eu crio um time de líderes aqui dentro para fazer a empresa funcionar e ir para frente como a gente deseja? E isso é dor em uma porrada de lugar.
Como é que a gente desenvolve a nossa liderança, como é que a gente tem uma liderança que se preocupa com o nosso negócio, como a gente se preocupa e como que a gente tem um pessoal que dá o sangue para viver. E isso é muito difícil de fazer. E aí a gente tinha alguns projetos nesse sentido. Mas foi um período curto, porque não, eu tô sem tempo. Foi absorvido, né, pela... A rotina da Doce Magia, apesar da empresa não depender de mim para funcionar, fazer o trabalho de gestão desse dia a dia, gestão desses projetos que a gente tem para o ano, não deixar as coisas se perderem no meio do caminho e dar suporte para o time, tem muito trabalho. Tem muito trabalho. Não é uma coisa assim que é tranquilo, é fácil, é leve, não é. É bem puxado. Mas você falou uma coisa bem importante que a gente tinha falado aqui anteriormente, que é essa dor, né, de gerir a equipe. Até pelo lado, como você falou, né, Fábio, o ego, né? Não, eu faço melhor do que ele. Então sai daí que eu faço. E não pode ser assim, né? Eu tenho que saber liderar, eu tenho que saber delegar. Isso é extremamente importante. A gente precisa... E meus pais passaram por esse período 2 vezes, porque primeiro, quando eu comecei a executar as coisas e assumir a frente, já foi doído, porque agora ele que está fazendo, ele que está decidindo. Imagina. E quando agora é meu time de gestores que decide? Porque não tem coisa que não passa por mim. O time está decidindo. Deu um problema no telhado da obra e aí alguém tem que ver. Meu gestor chamou o prestador de serviço e está vendo. E aí eu não tô sabendo disso, mas pro meu pai isso é o cúmulo. Como assim? Você não tá... Mas, não, eu tinha que ir lá, mas ele não sabe do que ele tá falando. Cara, e no fim das contas as coisas vão pra frente, porque se o cara tem que resolver, ele vai resolver. O máximo que pode acontecer é o primeiro prestador dar errado, o segundo dar errado, uma hora ele vai conseguir resolver. E se ele não conseguir, ele vai pedir ajuda. Eu acho que quando você libera os processos, né, e cria as alçadas de responsabilidade, e que tudo que acontece na empresa não fica vinculado a você, a empresa fica mais leve e ela consegue ter melhores resultados, né? Para a gente fazer isso bem, o time para quem a gente está dando autonomia precisa ter muita clareza do que é importante para mim, do que eu quero como processo, de qual é o momento da empresa, o que a gente está passando. Porque eventualmente pode ser que tenha alguma compra e eu não aprovei. Mas por que você está comprando isso? Então, imagina só eu ter que travar cada compra que acontece dentro da empresa. Então o cara precisa ter orçamento. Então eu dou orçamento para ele fazer compra de algumas coisas. Então ele trabalha com o orçamento dele. Aí me deixou tranquilo. Para alguns pontos, e se a gente tiver muito desperdício, como é que é? A meta de todo mundo está dentro da margem. Então a gente vai criando tudo que é importante, que eu não quero que o negócio perca, eu preciso definir como critério, explicar para o time e criar ferramentas para avaliar e virar parte do bônus desse time, porque esse time vai trabalhar em função desses objetivos. Então a gente amarra uma coisa na outra. Não é delargar, né? É delegar. Não é largar, é isso. Também não é pegar a bola para si sozinho e falar, não, ó, a gente tá junto, ó, precisamos disso. Eu tô pensando isso, aquilo e compartilhar esse pensamento, né? Eu não consigo sair hoje, largar o time e ficar um mês inteiro sem falar com ninguém e estar tranquilo. Eu sei que eles executam e a loja vai funcionar bem, mas eu gosto desse acompanhamento, de estar presente. Você acha que a função do CEO é pensar no futuro da empresa e fazer essa sintonia fina, esse ajuste muito, muito fino? Não digo ali no microgerenciamento, né? Mas ali meio que nos detalhes. Você acha que é essa a função do CEO? Eu imagino que sim. A gente tem que definir a visão. A partir da visão clara, estratégia clara, isso se desdobra em um orçamento financeiro, que aí é via de regra, a nossa visão tem que se cumprir financeiramente, e os projetos estratégicos. E aí esses projetos eles precisam estar muito bem escritos, porque é em cima deles que a gente vai garantir a execução do plano orçamentário que a gente colocou. Então a visão, ela vira um plano orçamentário. E aí do plano orçamentário eu tenho esses projetos no dia a dia a gente vai executando com o time. Tem projeto que eu executo, tem projeto que está na mão do time. Então a gente vai distribuindo. Acho que é sensacional isso que você falou, porque você falou de visão, orçamento e projeto estratégico. Sim. Não adianta você pensar em 40 lojas não você não começou a startar a 12ª, 13ª, se o seu orçamento não tá junto. Então, fica uma dica, né, pro empresário, né, ter esses 3 pilares, né? Então, a gente quer ser grande, mas... Futuro. Eu não consigo pensar sem fazer uma boa projeção financeira, sem conversar com o contador, que eu aprendi isso.
Eu ouvi uma mulher falando uma vez, falei assim, meu, como que você faz o planejamento da sua empresa sem falar com o contador? Eu falei, eu nunca falei com o contador, por que eu tenho que falar com ele? Me explica. Pra que Aí serve? ela me explicou, eu falei, meu, eu tenho que falar com o contador pra ontem, meu. Mas peraí, Como assim? contador serve pra alguma coisa? Cara, além de mandar guia. mandar guia pra É. você? Me fala, serve, Fábio? Muita coisa. Serve coisa. mesmo? Pra gente hoje, a decisão de quantas lojas a gente vai abrir e como, ela parte muito das reuniões que a gente tem com a nossa contabilidade. Legal. Eu falo assim brincando, mas é extremamente importante, né? O Fábio, que é contador, eu já falei isso para ele. Fábio, a visão que eu tinha de contador era justamente essa. Que o contador não servia para nada, só servia para me mandar lá o boleto nos dias E a gente ainda 20, fica bravo com ele, achando que é ele que tá ele que tá cobrando imposto. mandando, né? E o contador realmente, ele tem um papel muito grande na empresa, por exemplo, agora com a mudança, até na precificação, né? Completamente. Eu preciso de produto. aproveitar esse gancho, né? Convocar aí os empresários. A gente vai ter um reset tributário, né? Começou agora em 26 e 27 já tem imposto novo. Realmente a gente precisa, vocês precisam conversar com seus contadores e precisam começar a pensar em planejamento financeiro, como diz o próprio Felipe. Hoje, Felipe, o número que eu vou te dar vai ser assustador. 80% das empresas não tem controle financeiro, não tem um gerencial. Então, em alguns momentos, quando eu vou fazer algumas palestras, eu pergunto quantas pessoas sabem, quantos empresários sabem quanto a empresa faturou em janeiro. Eu não estou falando de 2025, o mês, não, é o mês passado. 20% sabe, 80% não sabe. E com esse novo reset tributário, a regra do jogo vai ser a mesma para todo mundo. Então, se você vive no jeitinho, se você não tiver um planejamento financeiro muito bom, corre risco de você ficar pelo caminho. Então é importante. Eu não abro mão disso. Que bom que você teve essa visão. Eu já tenho essa visão também. Eu acho que é extremamente importante ter o contato com o contador para acompanhar realmente, né? Números mostram realmente qual o caminho, qual que é a dor da empresa. E eu acho legal falar, a gente explica e aí o pessoal vê a Doce Magia. A Doce Magia é uma baita de uma empresa, a gente está com uma estrutura legal, mas todas essas iniciativas que a gente implementa, nenhuma deu certo de primeira. Mas nenhuma. A reunião com o contador, eu já devo ter feito umas 20, mas as primeiras 10 talvez eu saí de lá sem saber o que eu estava fazendo direito. Porque às vezes a gente precisa entender o que está acontecendo. Orçamento financeiro. Até conseguir projetar um orçamento de verdade junto com o financeiro e fazer ele funcionar e aquela previsão fez sentido para a gente tomar a decisão, isso demorou. Liderança, até acertar a mão no perfil do gerente, no treinamento do gerente. Meu Deus, até hoje a gente se questiona. Será que a gente está fazendo certo? Será que não tem alguma coisa errada? Então é um processo contínuo de melhoria e a maior parte das coisas demora para dar certo, não é rápido. Deixa eu pegar um gancho. Você falou que você deu aula em cursinho, né? Dá aula de cursinho. Tá. E eu acho muito legal isso, porque quando você compartilha o seu conhecimento, quando você transborda, né, você acaba trazendo mais prosperidade. As pessoas às vezes não entendem isso, né? O cara está ensinando, o cara está se propondo a fazer isso para não ganhar nada. Mas assim, é muito legal isso, porque você replicando, né, você consegue aí ter um mercado mais equilibrado, né? Sim. Se todo mundo fizer bem feito, né, então você não vai ter dificuldade em vender o seu produto. Sim. Eu tô sabendo, né, de novo, bastidor, né, que você tem aí uns eventos corporativos, você tem convidado empresários para vir conhecer a Doce Magia, você faz ali uma apresentação, você pretende até formatar isso em produto, né? Conta mais pra gente sobre isso. O nosso objetivo é promover uma experiência de um dia dentro da Doce Magia, recebendo empresários lá para que eles entendam como a gente faz gestão ponta a ponta do negócio, de maneira prática e ferramental. Porque às vezes a gente vai num curso, a gente ouve um monte de coisa, você vê um monte de teoria e você sai de lá sem saber exatamente como acontece aquilo. Então a ideia é levar o empresário para dentro da Doce Magia e explicar para ele, para nossa empresa funcionar sem depender da gente, eu tenho esse organograma, eu tenho essas funções, a gente treina essas pessoas assim. E os processos, eles estão desenhados dessa maneira. Aí ele fala assim, tá bom, entendi. Fala, então vamos lá na fábrica para eu te mostrar. Porque aí você vai ver essa pessoa trabalhando e o que ela faz, esse processo acontecendo, e quando a gente vê, é diferente. Eu já vou mandar o WhatsApp para você daqui... Então, em breve... Assim que acabar, porque eu vou lá visitar. Em breve teremos novas oportunidades. A última que a gente fez foi com a turma do BNI. E foi muito legal, o pessoal gostou, né? Foi muito bom.
Muito bom. E foi um short, porque seria... A experiência é um dia inteiro de imersão. Ali a gente fez 3 horas. 3 horinhas foi. 3 horinhas. Foi muito legal. Mas impactou muito, muito lá os membros do BN Infinity. Foi muito legal. Já vou agendar minha visita. Aproveita que ainda tá formatando o produto. Aproveita que tá no lote promocional. Eu vou ser dos primeiros, lote promocional. eu sou dos primeiros. É igual o outro nosso amigo que a gente conversou outro dia. Vamos aproveitar agora, porque daqui a pouco tá voando alto e a gente... Que tiver... não dá pra... Não dá mais para alcançar. Dá uma dica pro empresário, né, que está começando, ou mesmo até mesmo o empresário que já está nessa pegada, né? O que ele pode fazer para melhorar e alcançar esse resultado que a Doce Magia tem hoje? Bom, vamos pensar em dica. Eu acho que para começar existe do ponto de vista comportamental do empresário. Então a gente precisa ter muita resiliência, precisa ter uma visão e não pode desistir daquilo que a gente acredita que o nosso negócio dá conta de fazer. Então eu preciso minimamente ter fé. Eu sei que a gente está num ambiente onde a gente é mais bombardeado com notícia ruim do que com notícia boa. Então estamos no ano de eleição. É tudo terrível. O Brasil tá... Copa do Mundo. E aí tem muito feriado. E aí, Carnaval. Meu Deus, é muito barulho. E a gente acha que o mundo está acabando e aí empreender é muito difícil, aí a gente não acha mão de obra e que, tem uma série de dificuldades, mas tem uma porrada de empresa que está crescendo ano a ano, independente do que está acontecendo. Então, ter uma mentalidade de que a nossa empresa tem condição de fazer mais, que a gente tem condição de executar as coisas que eventualmente a gente sonha com o nosso negócio e a gente precisa se preparar. Eu acho que o problema é o empresário não se preparar para ele executar. Porque o cara fala assim, eu não consigo encontrar gente para trabalhar. Cara, quanto você já se desenvolveu na habilidade de construir e formar time? Se foi nada, vai ser difícil mesmo. Porque é difícil. É difícil para quem é bom, imagina para quem não se desenvolve. Então eu acho que talvez... Vamos dar um puxão de orelha no empresário. Primeiro grande conselho... Ele precisa se desenvolver. A gente precisa desenvolver competência financeira, competência de liderança, competência comercial, o básico, porque a gente toca uma empresa. E aí, se a gente não tem minimamente os fundamentos sobre cada processo, a gente não sabe nem como pedir ajuda. Pegando um gancho rápido, eu tenho que saber o fundamento, eu tenho que entender. Não quer dizer que eu tenha que fazer. Exatamente. Porque, eventualmente, eu preciso contratar alguém. E aí, eu não sei fazer entrevista, eu não sei buscar perfil, eu não sei pesquisar. Só que se eu não entender como funciona um processo seletivo no fundamento, eu não consigo nem contratar uma agência. Porque eu não vou saber pedir para a agência. E a agência não consegue me entregar um bom serviço. E aí eu vou falar assim, mandei lá para a agência me mandou essas pessoas. Se nem a agência que a empresa diz está conseguindo direito, é porque tá ruim, porque tá difícil. E eventualmente não é isso. É mais ou menos até aquilo que você falou, é entender também a sua persona como funcionário também, né? Então, peraí, com quem que eu quero me comunicar? Que tipo de pessoa que eu quero ter dentro da minha empresa? Mas no momento que você entende isso, não adianta você chegar lá e falar para a agência, eu quero pessoa que nunca trabalhou, eu quero assim, assim, assim. Então, é definir exatamente como que você quer. A gente precisa entender. Tem um livro... chama Manual do CEO. Eu acho que esse livro ele me ajudou muito em um momento que eu estava perdido. E assim, porque a gente tenta dar conta de tudo, entender tudo e não sabe para onde vai. É do Josh Kaufman. Muito bom livro. E no começo do livro ele dá uma introdução que ele fala assim, a vida já é muito difícil, ela fica pior se você for burro. É com essas palavras. E ele explica que o ser burro é no sentido de que, se você não entender os fundamentos do jogo, você não consegue jogar. Então, minimamente, eu preciso entender os fundamentos de marketing, de vendas, de operação, de gestão, de finanças, de recrutamento e seleção. Eu preciso entender, porque eu tenho uma empresa. E não dá para a pessoa achar que ela que tem 4 funcionários, que tem 2 funcionários, que ela não tem uma empresa. Ela tem. Ela tem. E quanto mais ela negligenciar isso, mais difícil vai ser. Sim. Então, a gente sofre nisso. Exemplo, agência de marketing. Boa parte das encrencas entre agência e empresa que não dá certo é porque o empresário não sabe o que pedir para a agência e aí a agência entrega o que ela acha que tem que fazer e as coisas não evoluem. E aí a gente fica numa ilusão que marketing é fazer um post de Dia das Mães na rede social, no Instagram. Eu tô olhando aqui para nossa produção, para a Pine, né? Pine,
que é a nossa produtora, né? Que é o Kelvin e o Cauã, eles estão fazendo assim pra gente, né? Que é isso mesmo, né? Que o empresário às vezes não sabe pedir, né? Não sabe. E pra quem não sabe pedir, qualquer coisa serve. Poxa, se eu chegar pro cara, Se eu chegar, uma agência de marketing, a habilidade deles é executar atividades de marketing. Seja uma produtora, seja alguém fazer um site, seja alguém produzir conteúdo. Certo? Isso é uma coisa técnica que a agência sabe fazer. Mas, para doceria, para contabilidade e para seguro, são mundos completamente diferentes. Se eu, como empresário, não tiver o fundamento disso, para eu chegar numa agência e falar, eu preciso que vocês executem isso aqui, eles vão executar o que eles acreditam que tem que ser. E dificilmente uma agência de marketing ele vai ter a habilidade de todo tipo de negócio. É muito difícil. Eles têm a habilidade técnica para produzir o que eles sabem tecnicamente. O detalhe do seu negócio só você vai saber. O detalhe do nosso Exato, negócio né? gente. Ninguém conhece o seu negócio melhor que você mesmo, né? É igual, Legal. é igual falar de si. Então, ninguém conhece melhor você do que a si mesmo. Vamos para aquele momento esperado? Vamos para um momento esperado, porque a gente Cara, tem aqui é uma sério. experiência única. Vamos lá. A gente não fez na Doce Magia, mas a gente trouxe a Doce Magia para Nossa, vocês. Que maravilha. E é produto novo ainda. Produto novo. Quer dizer, Produto novo. o que a gente vai provar aqui, ninguém provou ainda. A não Já ser, provou, a não está ser... em andamento o lançamento. Tá. A gente lançou. O cliente não Tem provou. 2 semanas nós lançamos. Tá. Então esse aqui, Quem que é a nossa assistente? a Duda. A A Duda. Duda tá com a gente há eu 4, já- 5 meses. Eu já gostei da cor. ó, Cara, isso é um vermelho. cheesecake, é isso mesmo? Esse é um cheesecake. Nossa. Ah, Parte Ó, do que a gente morram faz de na Doce inveja ou Magia, vão olha até a só Doce que legal. Magia? Ó, Pode ir na cara. Doce Magia, dá pra pedir pelo iFood. A gente... Produção, a gente consegue fazer umas fotos aqui? Porque esse momento é histórico. Eu tô naquela, né? Eu não sei Como se que eu faço como, com o se eu não microfone nessa como. hora? Não, aqui você pode aproveitar. O que que a gente pensa, né? E você não vai comer junto com a gente? Ah, tá. tem uma fatia pra mim? Tem uma fatia pra mim. Não, Eu vou não, você tem que também. comer junto. Vou aproveitar. Eu tenho que esperar vocês, é? Diz a boa educação, né, Ivan? Eu tenho que esperar vocês? Tá bom. Quando você espera, eu vou contar uma coisa muito rápida. As minhas filhas, a gente tem 2 cachorras, né? Que não são minhas, são da minha mais velha, que teve nenê e tá em casa porque, né? Cachorro com recém-nascido não dá certo. E elas colocam ração pra uma e ração pra outra. E aí, tipo, não pode comer. E elas ficam esperando. E aí, né? Tipo assim. Quando dá o sim. Tipo, pronto? Aí As duas vão... elas Olha comem. que legal, Então, tipo cara. assim, pronto. Pronto, que bom. Pode comer, né? Que Olha, bom. aqui a gente pode. Cheesecake, a Gileia. Ah, Isso pode aqui, derrubar. E eu sendo assim, ó, tá vendo? Eu não sei nada, cara. Eu já ia. Cara, eu vou derrubar Eu, também eu já ia porque vir. Eu tava aqui, ó, colocando gostei do efeito, pouquinho ó. em pouquinho. Olha como ficou legal. Não, eu gostei assim também, ó. Cara, Olha. minha mulher vai ficar muito braba quando ver esse episódio. Ela ama cheesecake. Ainda mais, gente ainda mais foi na hora que eu buscar- falar que eu não trouxe nenhum pra ela. E a gente foi buscar cheesecake. Tem diversos tipos de cheesecake no mercado. O cheesecake já não é um doce que é tão encontrado, mas pelo mundo você vai ver diferentes formas de fazer. A gente foi na mais tradicional e aí é um processo Tá muito leve. muito leve, não é? Muito leve. Deixa eu ver se o time acertou aqui. Olha, se não tiver bom agora. Imagina. Cara. É que a gente não tá no programa da Globo, mas senão passaria por baixo da Eu- mesa. Eu acho, Felipe, que esse programa não ficou bom, cara. Eu acho que a gente vai ter Tem que fazer mais. gravar de Uhum. novo. Eu acho que não. Acho que acabou a energia, não foi? O áudio cortou Perdeu o áudio. o áudio, a gente Perdeu tem que o fazer áudio. tudo de novo. Somente que a produção vai ficar braba, né? Porque não tem pra eles, né? Eles estão ali só olhando. Deixa eu entender. Esse prato já tem. Tem na loja. Tem na Então, loja hoje já. Você consegue. Tá, não. Sensacional. Tem 15 dias e hoje das sobremesas é a nossa sobremesa mais vendida. Ah, muito bom. Acho que acabou já, né? Então posso ir embora e Eu e refazer, né? fico pensando na audiência, vendo a e gente comer refazer. aqui. Tipo, eles não vão terminar o programa. É. Muito bom. A gente sempre faz um momento antes de encerrar, né? Eu não sei se o Ivan vai querer falar alguma coisa, Ivan. Não quero falar nada. Não. Acabei com vocês agora. Agora você imagina se a gente tivesse feito esse momento no começo da entrevista. Não tinha tido entrevista nenhuma, não tinha programa nenhum. Então fica aí a dica pra você, né?
Não sei se a gente pode fazer uma collab aí depois, colocar algum link da Doce Magia, né, produção? Pra poder... Tá no iFood esse... Tá no iFood. Tá no iFood? Tem desconto Não, para quem. vamos criar Tem desconto para quem. Cipoa, pode ser um cupom Cipoa. A Vai ter um Cipoa. desconto? Vai ter um desconto? Cipoa, esse cupom pro A Cipoa 10 ou 10%, é isso? Ou não? a Cipoa 10 e aí pode ir na loja consumir essa experiência aqui e aí tem 10% de desconto. Olha aí, A ó. Cipoa 10. Tá. O episódio sai quando? Só Daqui- pra gente pôr uma data, porque Eu isso acho- fica infinito, né? Eu acho que, né, segunda semana de março, né? Segunda Segunda semana. semana. Então válido até o final de março, até o dia 31. Olha aí, ó. Legal. Então você que acompanha a gente no Cipoacast, ó, vai ter 10% de desconto nessa maravilha aqui, ó. Duda, E, ó, eu deixa reco- eu esquecer de pedir pro pessoal cadastrar isso. Qual que é o nome dessa sobremesa? Cheesecake. Cheesecake. É cheesecake, simples assim, ó. Cheesecake da Doce Magia. Então, assim, eu recomendo vocês que peguem, né? Levem, né? Não precisa levar o cupom, né? É só falar, né? Que tem um desconto ali na hora de fazer o pagamento, né? A Cipoa 10, certo? Isso. E aí consegue 10% de desconto aí nesse cheesecake maravilhoso. Ivan, não vai falar nada mesmo? Não vai conseguir parar de comer? A gente pode comer depois que terminar a gravação. Eu vou parar de comer, vai, já que você insiste. Olha, normalmente a gente grava, né, 3 episódios no dia, né? E eu marco almoço com ele. Hoje ele não foi almoçar para não pagar o almoço. Não, mas é porque eu sabia que tinha sobremesa, por isso que eu não fui almoçar. Guardar espaço, cara. Felipe, é um prazer receber você aqui, sensacional. Muita coisa que você contribuiu com a gente, com os nossos telespectadores, não é, né? Audiência, né? Com a nossa audiência, né? Internautas. Com os nossos internautas. É que a gente é velho, pensa em outras Fala por coisas. você, fala por você. Eu falo por nós. Então, acho que foi um momento de muito aprendizado, muito legal, muito obrigado. Sucesso nos seus desafios, nessa jornada aí para atingir as 40 lojas. Acho que Devagarzinho sempre. quando menos esperar, vai chegar Vai nelas. chegar, com certeza. E eu tenho uma surpresa pra vocês. A gente não podia deixar de passar além disso aqui. Mais surpresa. Porque vocês vão pra casa, se vocês chegarem em casa sem nada, vocês vão ouvir com toda certeza. Então, Ivan, pra você. Poxa, vem livrou a aqui. cara, hein? Nossa, não vou arrumar mais Eu confusão também, por ó. hoje, ó. Eu não sei, Nossa, eu chamo isso vocês. aqui, né, amigavelmente, de oferenda, né? Quando você chega e oferece pra esposa e tá tudo resolvido. Tá tudo resolvido. Não, da Doce Magia, então, é magia. Magia acontece. Obrigado, viu, Perfeito. Felipe? Obrigado Obrigado a pela vocês. presença, obrigado pelo brinde. Obrigado, Felipe, pela presença, né, por estar aqui compartilhando conosco as histórias, né? Eu sempre digo que, né, transbordar, né, o conhecimento é gerar mais prosperidade. Então você está no caminho certo e parabéns aí pela iniciativa. Queria agradecer também a nossa audiência que nos acompanhou até agora. Dizer que a Cipoacast é um evento de comemoração dos 50 anos da Associação Comercial de Poá, nosso jubileu de ouro. E aguardo vocês no próximo episódio. Até lá, Poá!